Meus irmãos, este é o programa Toca o Clarim, edição 899, ano 16. Estamos na presença de Deus com o objetivo que é o nosso lema desde o princípio da nossa programação, há 26 anos no ar. O nosso pensamento é que podemos ajudar. O meu pensamento é que eu posso, de alguma forma, ajudar os meus irmãos, pelo fato de haver me convertido aos 16 anos, ter me dedicado, pelo menos em parte, eu não posso jamais me colocar como um exemplo, como isso, como aquilo, mas durante este período, com muito vigor ou sem vigor, com muita graça ou faltando a graça, com muita alegria ou em determinados momentos de aflição e tristeza, temos permanecido. O nosso desejo, o nosso propósito é comunicar a palavra de Deus. O tema de hoje é preservados por amor aos pais. A nação de Israel, uma nação especial para Deus, que ele quis fazer, criou da forma dele, Deus é todo especial. E Deus chamou um casal de velhos, restaurou suas vidas, inclusive fisicamente, lhe deu um filho, que era o Abraão e a Sara. Com um único filho, Deus preservou a semente. Naquela época, quando de 1.000 nascidos morriam mais de 500, ninguém sabe, estatística não havia, mas a mortandade infantil era sempre muito alta, sempre foi. E aquele casal teve apenas um filho, e criou este filho, e Deus, através daquele filho, fez exatamente o que havia prometido. Criou uma nação para o seu louvor, e esta nação é Israel. E esta nação foi provada de muitas maneiras, esta nação foi exatamente exposta, porque a missão de Deus, o propósito de Deus para com Israel, assim como para com a igreja, é que a gente esteja exposto. Deus, o Senhor Jesus, disse: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. E olha, a ovelha não anda armada, a ovelha não morde, a ovelha não dá coices, a ovelha não ferroa, a ovelha não tem defesa. Nós não temos também, a nossa defesa vem do Senhor. Mas nós, meus amados irmãos, acreditamos, e eu acredito que posso ajudar e devo ajudar. Este é o nosso tema, preservados por amor aos pais. E o texto bíblico, Isaías capítulo 65, versículos 8 a 17. Nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus e o privilégio de acreditar nela. Porque, na verdade, muita gente tem, mas acreditar é outra história. Então, vamos à leitura, Isaías 65 e 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó, e ajudar um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarón servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais a bebida para o destino, também vos destinarei à espada e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondeste, falei e não ouviste, mas fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão
mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração e uivareis pelo quebrantamento de espírito. E deixarei-vos o vosso nome aos meus servos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Assim que aqueles que se bendizer na terra, se bendirá no nome do Deus da verdade. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua palavra. Obrigado pela leitura. E agora, meu Senhor, suplicamos, fala conosco, fala comigo, Senhor, fala com os meus irmãos, os nossos ouvintes na emissora e os nossos internautas, ó Deus, abençoa, guarda, meu Senhor, o teu povo em toda a terra. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Meus queridos irmãos, é maravilhoso ler a palavra de Deus e aprender na palavra de Deus. Eu tenho muita satisfação em ter a Bíblia Sagrada aberta diante de mim. Eu tenho o privilégio, Deus me deu esta graça, e eu compreendo razoavelmente as Escrituras e me regozijo no Senhor expondo o seu sagrado conteúdo. O profeta Isaías começou as suas profecias por volta do ano 740, e Israel havia passado por muitas aflições, muitos males, muitas angústias. Havia acontecido muitos males assolando aquela nação. Eles haviam se envolvido com as nações vizinhas, todas pagãs, todas realmente inimigas de Deus, inimigas da verdade, da justiça. Muito embora não pudéssemos nem julgar aquelas nações como sendo grandes inimigas da verdade, porque elas não tinham a verdade escrita. E como Israel era o detentor da revelação de Deus e muitas vezes não procedia como era de se esperar, aquelas nações, no lugar de receberem um aval, um apoio e um exemplo para acreditar, muitas delas passaram a blasfemar. Por isso também trouxeram sobre si o juízo. E o profeta Isaías, quando ele escreve esta mensagem, quando Deus usa para dar esta mensagem de esperança à nação, no capítulo 65, ele, como sempre, como os profetas, a maioria dos profetas, ele é reconhecidamente um profeta e usa esta sênia extraordinária, assim diz o Senhor. Naquele tempo, e eles conheciam muito bem essa prática, eles, na condição de uma nação que vivia do campo, que vivia do cultivo, que vivia do pastoreio, eles tinham esta experiência, a linguagem do profeta é absolutamente clara para eles. Quando eles achavam um cacho de uvas fora do tempo, aquela parreira que continuava frutificando, mesmo quando havia passado o período natural e normal da colheita, e
havia esta atenção, aquela parreira está muito verde, então ela deve ter uvas. E o profeta de Deus diz, assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, aquela uva suculenta, aquela uva que está ali, e ela está ali com qualificação. Ela não foi realmente danificada pelos pulgões, pelas as abelhas ou por determinados insetos. E ele conhecia isto, todo mundo entendia esta sua linguagem. Assim como quando se acha mosto num cacho de uvas e dizem, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, que não os destrua a todos. Este período foi terrível. O período que foi destruído o reino do norte, foi no período do profeta Isaías, o reino do norte. Os assírios pilharam, destruíram o reino do norte por volta do ano 722, 721, e foi uma destruição geral do reino do norte. Praticamente varreram o reino do norte, e na verdade varreram como reino. E o profeta usa essa linguagem campesina, ele usa esta linguagem do campo, do vinhateiro, ele assim como se acha mosto no cacho de uva e tem cuidado dele, preserva ele, poupa ele, aproveita bem, guarda cuidadosamente, assim o Senhor está cuidando de Israel, para que não seja totalmente destruído, e é por amor aos pais. O nosso tema, preservado por amor aos pais. No versículo 9, mais uma promessa, produzirei descendência a Jacó e a Judá um herdeiro. Olha, irmãos, é maravilhoso entender a linguagem de Deus, as escrituras, esta perfeição. Produzirei um herdeiro a ajudar um herdeiro que possua os meus montes, um herdeiro com capacidade, um herdeiro com autoridade, um herdeiro com o domínio, com o poder, com a força. E os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão ali. Ou seja, quando havia uma acirrada disputa e uma grande invasão estava acontecendo, que resultou na destruição total das 10 tribos, como tribos, não, ou melhor, como reino e não como tribos, porque de todas as 10 tribos do Reino do Norte tinha, digamos, usando a linguagem atual, haviam dissidentes, havia aqueles que não aceitavam. Olha, eu sou servo de Deus, meus pais me ensinaram a amar a Deus, por que eu vou ter que adorar o bezerro de Jeroboão? Por que eu vou ter que andar com os deuses, com Baal? Por que eu vou ter que adotar a religião da dona Jezabel? Se a minha família, se os meus avós, bisavós, tetravós, se a nossa tradição é servir ao Senhor, por que eu vou fazer isso? Então, ele não ficava no Reino do Norte e ele ficava no Reino de Judá, como um agregado, como uma espécie de forasteiro, mas era Deus trabalhando nos bastidores para produzir uma descendência a Jacó, um herdeiro a Judá e preservar a integridade da nação de Israel. O versículo 10, o Senhor diz, Saron servirá de curral de rebanhos. Saron era uma região, é uma vasta área. Saron é uma vasta área na região que ficou muito conhecida como Armagedon. Ali foram criados quartéis, foram criados muitos conjuntos de estábulos para guardar e para preservar ali, para dar suporte político aos reis. E Saron serviria ali de ponto de partida para as guerras.
O Saron, a região de Saron, aquele vasto vale, estava sendo ocupado para pastagens das muitas cavalarias, dos muitos animais de guerra. Mas o profeta vê outra finalidade para Saron. Ele diz: Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados, para o meu povo que me buscou. Ou seja, mudaria também a finalidade, a destinação daquela região fértil, mas por ser um vale e por ser muito, digamos, segura, era uma região que tinha defesas naturais, na região do Armagedon. Então, o profeta de Deus fala aqui que naquele lugar haverá currais, haverá rebanhos e haverá gado para o povo. É uma promessa ao povo que buscou o Senhor. No versículo 11, ele começa a tratar com os ímpios. Mas vocês que vos apartaram, mas para vós que vos apartaram do Senhor, vós que vos esqueceis do santo, do meu santo monte, e que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais a bebida para o destino, para vós está destinada a espada. É a maneira de Deus tratar com os seus adversários. Vocês que preferiram o mal, vocês terão o mal. Vocês que se apartaram do Senhor, vocês não terão a sua proteção. Vocês que esqueceram do Monte Santo, onde havia compromisso de adoração e louvor, vocês vão sofrer as consequências. Vocês que escolheram a feitiçaria, preparar uma mesa para a fortuna. Fortuna, no conceito, era uma deusa de fertilidade, uma deusa de facilidades. Era quem garantia a prosperidade. Então, vocês que preparam a mesa para a fortuna, vocês que misturam vinho para o Deus do destino, aquele Deus... Bom, era aqui uma das repreensões do Senhor através do seu profeta, por causa das escolhas erradas do povo que conhecia o Senhor, pelo menos nominalmente, e estavam fazendo exatamente o contrário de tudo que as Escrituras ensinam. No versículo 12, nós vemos aqui, ainda como consequência das escolhas erradas, também vos destinarei à espada. Ou seja, o lugar de guerra que era o Saron, estava sendo ainda lugar de guerra, ia se tornar um lugar de paz, um lugar tranquilo, um lugar de rebanhos, um lugar próspero, pela bênção do Senhor. Mas os que estavam buscando a prosperidade de uma forma diferente seriam, na verdade, sacrificados. O versículo 12 diz: para vós está destinada a espada, vocês todos se encurvarão à matança, vocês vão baixar a cabeça para a espada funcionar. Por quê? Porque eu chamei, mas não me ouviram, não me responderam. Chamei, mas não me responderam. Falei, mas não quiseram escutar. Não ouviram, fizeste escolhas erradas, preferiram se ocultar, fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Ou seja, todas as escolhas materiais, naturais, religiosas, contraditórias, contradizendo a palavra de Deus, cairia sobre eles como consequência. Eles sofreriam as consequências de suas escolhas. E agora, isso acontece? Claro. Os que estão se desviando, os que estão procurando igrejas que prometem, estão esquecendo que o ministério de Jesus Cristo foi para salvar os pecadores e não para enriquecer ímpio. A promessa de Deus é vida eterna. Nós temos promessas de Deus
podemos viver muito bem nesta terra, mas não foi para isto que Jesus Cristo foi enviado. Não foi para isto que Jesus Cristo derramou o seu sangue. Não foi para promover o bem-estar de pessoas, materialmente falando, que Jesus Cristo deu sua vida na cruz do Calvário. Os benefícios da cruz, eles vão além, muito além do bem-estar material. E eles escolheram o que não dava prazer espiritual, escolheram o imediatismo, queria a bênção de Deus a qualquer preço, a qualquer custo, ao preço da iniquidade, diga-se de passagem. No versículo 13, o profeta de Deus diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, ou seja, promessa, prosperidade verdadeira é esta. Os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria real, alegria no coração, mas vós gritareis de tristeza no coração, e gritareis tal, a gritaria, os gritos serão tais que parecerão uivos, soarão como uivos de animais ferozes, pelo quebrantamento, pelo terror espiritual. Meus queridos, é muito bom ouvir a voz de Deus, é muito bom conhecer o Senhor, é muito bom andar com Deus, é bom amar o Senhor, amar a sua palavra, servir ao Senhor com alegria. O Senhor Deus não deixa de honrar e abençoar e amparar os seus adoradores. E também não deixa, jamais deixará de justiçar os seus adversários. O versículo 15, o Senhor diz: e deixarei o vosso nome aos meus servos por maldição. Todas as gerações, de Jeroboão até os dias de hoje, sabe que o reino do norte foi amaldiçoado, porque escolheu Baal e desprezou a Deus, escolheu a fortuna e desprezou o Senhor, escolheu o destino, desprezou o Senhor, escolheu a vanglória e desprezou a honra que vem de Deus. Portanto, o Senhor diz no versículo 14, eis que os meus servos exultarão de alegria de coração, mas vós gritareis pela dor, pela tristeza do coração, e uivareis por causa do quebrantamento espiritual, o terror espiritual, a dor espiritual, o vexame espiritual. E o pior é o versículo 15, e deixarei o vosso nome como um exemplo para os meus servos, um exemplo de maldição. Era povo de Deus, estiveram na presença de Deus, comeram e beberam na presença de Deus e foram amaldiçoados pelas escolhas erradas. E deixareis o vosso nome aos meus servos, aos meus eleitos, como maldição. E o Senhor Deus vos matará e chamará os seus servos por outro nome. Aqui a minha alma desmancha de alegria, porque qual é o nome dos verdadeiros adoradores de Deus hoje, através de Jesus Cristo? Cristãos, crentes em Jesus, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Deixarei o vosso nome como maldição para os meus servos, um exemplo de maldição para os meus servos, e o Senhor Deus vos matará. E quanto ao remanescente dos seus servos, ele chamará por outro nome. Eu louvo a Deus porque entendo isto. O meu nome está escrito nos céus, o teu nome está escrito nos céus. O Senhor está conosco e nós somos conhecidos por outro nome. O versículo 16 diz assim que aquele que bendisser, que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, ou seja, cairia por terra
a fraude, a falsidade, a fantasia, tudo que o Reino do Norte construiu seria destruído e triunfará sempre o nome do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor. Aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Ou seja, o Senhor não contempla mais a maldição, o Senhor não vê mais o vexame, o Senhor não vê mais o quebrantamento, o Senhor não vê mais o terror, porque Ele tem outro propósito, Ele chamou o seu povo de outra maneira. E o versículo 17, último, nos diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Meus queridos irmãos, o profeta de Deus, ele lança um olhar para o futuro e para a eternidade, quando não teremos mais angústias, quando não teremos mais tristezas, quando não teremos mais traições, quando não haverá mais traidores, quando não haverá mais sofrimentos, quando estaremos com o Senhor e quando teremos o Senhor reinando na nossa vida, no nosso coração. Que Deus possa abençoar e guardar os meus irmãos, dando graça, vitória, ajudando, livrando, ensinando a cada um de nós a andar na sua presença com amor, com temor e com graça. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, pelos meus filhos na graça. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelas nossas vidas. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira, mas amanhã teremos a apresentação do programa das crianças na quarta etapa e na sexta-feira teremos a apresentação das criancinhas também na terceira etapa. Que Deus possa abençoar você. Deus te abençoe e te guarde. Leia a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.